Deus, nosso Pai, permite que os bons espíritos que nos assistem possam nos ajudar quando nos acharmos em dificuldades e amparar-nos em nossas vacilações. Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova de vossa misericórdia. Fazei, enfim, que nós neles encontremos a força que nos falta nas provas da vida e para resistirmos às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Que assim seja. Bom estar aqui com vocês novamente. O tema da noite é sugestivo. Vocês vão encontrá-lo uma das lições do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, em parceria com Emmanuel. O título, Combatendo as Sombras, precisa de duas explicações. Primeiro, a questão da combatendo. Combatendo fica muito bélico, muito guerreador, e não é nesse sentido. Combatendo é uma palavra que na época era dita no sentido de o bom combate, batalhar ou lutar o bom combate, é aquela maneira da pessoa trabalhar no seu autoaprimoramento. É isso que significa combatendo. Não é exercer pressão contra, não é combater, não é pegar armas e partir para cima. Não teria sentido nenhum você pegar um armamento e partir para cima dos seus problemas, porque aí eles crescem. Quanto mais você luta com eles, mais eles crescem, mais eles ganham força. Você só os combate quando você não exerce nenhum contraponto contra eles. Você apenas os observa. Você apenas presta atenção. Você apenas vigia. E quando você vigia, você entende. E ao entendê-los, você trabalha esses novos modos de interpretar determinadas situações dentro de você mesmo. Entenderam o combatendo, então? Tem alguma dúvida? Não. E a sombra é outro conceito também complicado. Porque quando fala sombra, e principalmente tem muita gente que ainda fala, tem casa mal assombrada. Olha só. Tudo que fala de sombra fica parecendo que é alguma coisa meio trevoso, meio obscuro. E não é nesse sentido também não. Combatendo a sombra, sombra aqui, o conceito, é muito próximo do conceito da psicologia, de Carl Gustav Jung trabalhou isso, muito. É exatamente as nossas incompreensões introjetadas, deixadas para escanteio, colocadas debaixo de tapete, recalques, e que às vezes, por não compreendê-las, elas ficam obscuras, elas ficam ensombradas. Falta claridade, falta esclarecimento, falta compreensão daquilo ali. Então, são os dois aspectos. Combater as sombras é exatamente trabalhar o lado em nós que ainda falta esclarecimento. Todos os dias, às vezes, nós conseguimos trabalhar sombras e criar sombras. Se a gente não prestar atenção, a gente cria sombras a todo instante. Às vezes, num relacionamento, você cria sombras. Só pelo fato, às vezes, de uma pessoa, do seu convívio íntimo,
passar perto de você e não te dar atenção, por exemplo, você já pode criar uma sombrinha ali. Você já pode olhar para a pessoa e falar, nossa, mas está fazendo pouco caso da gente assim. E aí a cabeça começa a trabalhar a 1000 km/h, né? Assim, o que será que deve estar acontecendo? O que será que eu fiz? Olha, aí já vai buscar as sombras todas que já estão lá, arquivadas, debaixo do tapete, que você morre de medo delas, porque você não quer nem olhar. E já começa, será porque eu fiz isso? Será que porque eu fiz aquilo? Será que eu... Está vendo? O cotidiano nosso é lidar com isso. E é por isso que Paulo de Tarso, São Paulo para alguns, nos convida, nesse versículo que começa a lição número 31 do livro Palavras de Vida Eterna. Esse versículo é significativo, porque ele fala assim, ó, no Romanos 12, versículo 2: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Ou seja, esse mundo que está cheio de complicações ainda para você, que você ainda não consegue compreender completamente, você não pode ficar conformado nesse mundo, não. Você tem que se transformar. Você tem que transformar o mundo externo e o mundo interno. Porque se você se conformar com isso, você vai sofrer os dramas dessa conformação, que é permanecer na obscuridade, permanecer nas sombras, permanecer na incapacidade de trabalhar, de combater as suas sombras. Então, tem que, o mais rápido possível, serenamente, começar a ver a sua urgência em trabalhar cada detalhe da sua vida, cada significado da sua vida, colocar nos devidos lugares os seus significados. Então, o apóstolo nos adverte sobre os enganos que o mundo nos propõe a todo instante. E às vezes a gente abraça esses enganos por ignorância mesmo. A nossa ignorância, junta com os enganos que o mundo tem e nos oferece, a gente os abraça achando que aquilo é a realidade. E aí, o que vai acontecer é a gente criar um punhado de sombras para a nossa vida. E, obviamente, os medos. Se você pega, por exemplo, certas incompreensões, principalmente na nossa infância até a juventude, menino, mas eu vou te contar uma coisa, o que a gente adquire de enganos, de coisas completamente sem sentido, e que a gente armazena aquilo e carrega aquilo por um bom tempo na vida, simplesmente porque a gente não é capaz de elaborar isso. Certa vez eu lembro de ter conversado com uma senhora, 58 anos de idade, e ela me dizia o seguinte: diz, Amaral, eu estou tão triste, nada na minha vida dá certo. A minha vida foi uma série de enganos, uma série de tentativas que nunca deram certo na minha vida. O casamento não deu certo, a relação com os filhos é capenga. E eu conversando com ela, sem pretensão nenhuma, e à medida que a gente ia conversando, ela ia aprofundando. E aí eu falava, sua vida deve ter sido muito difícil. Eu falei assim, não, nossa, a minha vida tem certas coisas que me martelam a vida inteira. Eu me lembro quando eu era pequena, por exemplo, que eu estava chegando da escola, eu sempre fui uma aluna excelente. Minhas notas eram as primeiras da sala, as notas eram as máximas.
E eu estava chegando da escola e a minha irmãzinha mais nova chegando junto comigo. Meu pai estava saindo na varanda da casa onde a gente morava. E aí, de repente, nós começamos a correr para abraçá-lo. Mas a minha irmãzinha era mais esperta, correu na frente, pulou no colo do meu pai, o meu pai a abraçou. E no abraço que ele deu a ela, ele virou as costas, saiu, e eu alegremente falei assim: pai, eu preciso mostrar para o senhor o meu boletim. E o meu pai virou para mim, com a minha irmã no colo, abraçado, e falou: não precisa de ver, porque eu sei que você é burra mesmo. Então não há nem necessidade de eu olhar esse boletim seu. E virou as costas e entrou dentro de casa. E desde esse dia ela não conseguia abandonar essa carga, essa sombra cultivada, sabe? Fez um pedestal, fez um altar para isso. Esse atestado de baixa autoestima, até o dia em que nós estávamos conversando, que eu chamei a atenção dela e falei: escuta, mas o seu pai já tinha visto o seu boletim? Tinha, várias vezes. Ele sabia que eu era uma excelente aluna. Ele sabia que eu só tirava 10, só tirava notas altas. E eu virei para ela e falei assim: e você não percebeu, ao longo desses 50 anos, que o seu pai estava sendo irônico com você? Ela falou assim: será? Eu nunca tinha percebido por esse lado. Se o seu pai sabia que você só tirava notas altas, ele foi irônico com você, porque ele já sabia que o seu boletim era de notas boas. Então ele brincou com você, dizendo: você nem precisa de olhar, porque você é burra mesmo, a gente nem precisa de olhar seu boletim. 50 anos carregando uma sombra, e essa sombra interferindo na vida da pessoa. Vocês já imaginaram a quantidade de sombras desse naipe a gente está carregando desnecessariamente? Uma palavra distorcida daquela tia. Sabe aquele dia que você comprou um vestido, feliz da vida, botou o vestido, olhou no espelho e falou: eu acho que esse trem ficou chique. Eu acho que ficou chique. E aí você vai para a festa de aniversário da família e tem aquela cunhada, sabe, que de vez em quando justifica um certo ódio. Dá justificativa a um certo ódio. E ela olha para você e fala: nossa, menino, esse vestido te colocou parecendo que você comeu um boi. Sombra. Você pega isso, transforma numa sombra, joga lá para debaixo do tapete, bota um peso em cima, vai para casa, tira o vestido, não vende, não dá, não empresta, põe no guarda-roupa e vai ficar olhando aquela porcaria durante 25 anos. E toda vez que olhar para buscar uma blusa, essa não, essa não, essa não, essa não, essa não, na hora que chega no vestido, fala: que é desgraçada, não tinha o direito de falar aquilo. Aquela desgraçada não tinha o direito de falar aquilo. Sombras. Sombras que você está carregando desnecessariamente. É por isso que é bom você ver briga de marido e mulher. Não, você já viu briga de marido?
Vocês não precisam de falar que não gostam de ver, não, que gosta. Se não gostasse, não assistia reality show. Se escutar um vizinho brigando, na mesma hora você já vai procurar um buraco na janela, um trem qualquer para ver. Isso é condição de planeta de expiação e provas, é nossa condição ainda. E toda briga de marido e mulher, vocês já viram a quantidade de defunto desenterrado, sombras enterradas, colocadas debaixo de 7 chaves, que na hora que você tem a oportunidade, você fala, você lembra? Há 14 anos, 7 meses, 10 dias e 4 horas, você me disse isso. Aquilo está guardado aqui, ó. E você desenterra defunto. Sombras mal trabalhadas. O convite a combater as nossas sombras é aprender a lidar com a compaixão, aprender a lidar com a misericórdia, aprender a lidar com o perdão e principalmente o auto-perdão. Porque enquanto você não se perdoar, você não consegue elaborar as suas sombras. Você vai ficar cultivando a sua sombra. Tem gente que cultiva. Tem gente que é o chamado problema de estimação que eu já falei para vocês. Tem gente que tem problema de estimação. Precisou, ele saca do problema de estimação na mesma hora. Não, eu tenho um problema. Nossa, menino. Sonhando para a pessoa passar a mão na cabeça e fazer, não esquenta não, Deus vai te dar melhora. Deus vai te dar uma melhorazinha, você, não, vai passar. Nossa, quando fala vai passar então, aí que a pessoa até faz cara de coitado e fala, você acha? Eu já perdi as esperanças. Sombras latejando o seu íntimo, pedindo para ser elaborado, pedindo para ser trabalhado, pedindo para você se livrar disso. Às vezes você vai desencarnar, e na hora que você acabar de desencarnar, você vai olhar para trás e vai, nossa, olha a chance que eu perdi de resolver esse problema. Agora eu vou ter que ficar com essa mala até uma nova oportunidade para descarregar essa mala. E o pior, essas sombras que você vai escondendo, vai tapando, elas vão enrijecendo e elas supitam e constroem a sua personalidade, a sua persona. E a sua persona fica forte, rígida, a ponto de quanto mais distância você tem do que é a sua personalidade, a sua máscara de manifestação, com aquilo que você precisa de elaborar, o enrijecimento é tão forte às vezes que você não consegue alcançar um ao outro. E aí vira aquela pessoa que você chega perto dela e fala, eu tenho a personalidade forte. Você, não, você é doente, você precisa tratar. Vai procurar um psicoterapeuta e tem que ser dos bons, daqueles que entra com taiadeira, martelo, para ver se dá conta de destapar todas essas sombras que você precisa trabalhar, colocar para fora, encarar e verificar que você é capaz de resolver isso. Difícil? É, mas você é capaz de resolver isso. Uma perguntinha do Livro dos Espíritos que nos incentiva a pensar sobre isso é a pergunta 909. Olha como é que é a perguntinha.
Kardec pergunta aos espíritos assim, ó, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sombras? Olha a resposta. Sim. Frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Dá uma vergonha na gente. Nessa pergunta aqui eu aprendi uma coisa na minha vida que valeu a minha história quase. Toda a minha encarnação, eu acho que valeu nisso. Há uns 25 anos atrás, eu já contei essa história para vocês, quem participou de Semana Espírita aqui já viu. Eu descobri que não gostava da minha mãe. Minha mãe era uma velhinha ajeitada, mas é aquela velhinha custosa, sabe aquela velhinha custosa? Velhinha lá, aquelas velhinhas que exigia de vocês, sabe? Aquelas velhinhas que cobra. Ela se enquadraria tranquilamente nas definições de Freud. Se você tem um problema, eu não preciso nem saber qual é o problema, a culpa é da mãe. Freud falava mais ou menos desse jeito. A culpa é da mãe. A minha mãe era daquelas que virava para a gente e falava assim, você mamou aqui até os 2 anos de idade. E agora cresce, nem visitar a gente não visita. E cobra, e cobra, e cobra. Sabe aquela cobrança? 8 filhos, 7 filhos. E a cobrança é tão desagradável que todo mundo vai começando a perceber essa coisa desagradável e ninguém dá carinho forçado. Ou você conquista, ou não adianta você cobrar porque você não vai ter. Porque o efeito sai ao contrário. Quanto mais ela cobrava, mais os filhos todos começavam. Hoje eu fui lá. Ontem eu fui lá. Eu visitei, agora, hoje eu sei, vai lá. Aí ele ligava para outro, falava, não, o Zé foi ontem, você vai hoje, você se vira. Ou seja, a pessoa não percebe que quanto mais ela cobra, mais ela afasta as pessoas. Por ser desagradável. E aí eu comecei a pensar nessa, gente, sabe aquela coisa de você ficar pensando assim, e aí você vai criando sombras, e eu criando um monte de sombras na minha cabeça, porque você é espírita, imagina, você entende muito bem o que é, né, honrar pai e mãe, olha só que beleza. Só que a gente entende honrar pai e mãe no sentido de obrigação, e não no sentido de sacrifício, não no sentido de dever. Honrar pai e mãe é dever, não obrigação. Qual é a diferença, Zé? A diferença é honrar pai e mãe no sentido de obrigação, você faz porque é obrigado a fazer. Então, não há participação sua. Você fazer por sacrifício, aí é outra coisa. Aí não há sofrimento, porque para ser sacrifício não pode haver sofrimento. Porque só existe sacrifício se ele for um ofício sagrado. Aqui, ó. E se é sagrado, então ele é de bom coração. Só existe sacrifício se não houver sofrimento. Fica complicado a pessoa entender isso, porque toda vez que a gente fala de sacrifício, a gente associa sacrifício com sofrimento. E não é. É o contrário. Se você faz uma coisa por sacrifício, então isso é o que você mais quer fazer. Aliás, é a única coisa que você deseja fazer. O exemplo mais categórico para você entender isso aí, para trocar em miúdos mesmo, é uma mãe que ama o seu filho, 3 anos e meio de idade, 3:30 da manhã, chovendo, fazendo frio,
E a criança está com 39,8 de febre. Essa mãe pega essa criança e leva para o hospital. Chega lá no hospital, eles atendem e constatam: tem que ficar aqui internado. Olha o desconforto. 3h30 da manhã, fazendo frio, ser obrigado a pegar aquela criança, levar para o hospital. Chega lá no hospital, o médico fala: nós vamos interná-lo. E vira para a mãe e fala: pode ir embora para casa, ele vai ficar aqui. A mãe vai. Onde que essa mãe quer ficar? Junto do filho, segurando na mãozinha, passando a mãozinha na testa. O que é que seria sofrimento para essa mãe? É você obrigá-la a sair dali. Então, aqui, ó, o ato de ficar ali, ó, para qualquer pessoa que passa na porta do quarto e vê aquela mãe afagando a criança, pensa: oh, que sofrimento. Ao contrário, para aquela mãe é exatamente não sofrer ela estar ali. Se você obrigá-la a sair dali, aí é que ela sofre. Isso é que é sacro ofício. Toda vez que você faz uma coisa porque é um sacro ofício, você não sofre. Por quê? Porque você entendeu, você deseja, é do seu íntimo fazer exatamente aquilo. É por isso que um atleta olímpico, por exemplo, treinar 8 horas por dia, todo santo dia, entre domingos e feriados. Toda hora que acaba os treinos, bolsa de gelo para aqui, bolsa de gelo para ali, e você vira para ele e fala assim: porque você não para, meu filho? Ele fala: não. É um sacro ofício. É um ofício sagrado. E ninguém tira isso. Você não para. Entenderam a diferença? Então, o panaca que foi tentar entender a minha relação desamorosa de mim para com a minha mãe. E eu comecei a olhar para ela e falei: gente, eu não gosto dela. Havia certos momentos que eu tinha até vontade de torcer o pescoço dela. Eu negava, sabe aquela coisa de negar? Olha a sombra aí. A sombra você joga lá debaixo do tapete e tapa, fecha. Põe cimento em cima. Porque você nega. Nega por culpa. Nega por uma imposição da própria consciência que faz: gente, isso não pode ser feito. E eu olhava para ela e falava assim: gente, mas eu preciso de entender isso. Eu não posso simplesmente colocar isso lá debaixo do tapete e deixar para lá. Eu tenho que buscar isso de qualquer maneira e entender. E eu ficava naquele movimento pendular. Segundo o doutor Alírio Cerqueira, um psiquiatra lá de, se não me engano, lá do Mato Grosso, ele falava: a gente fica num movimento pendular, um movimento de desamor, vai lá para o pseudo-amor. Pseudo-amor é quando você pensa assim: nossa, eu sou espírita, amai os pais, honrai vosso pai e vossa mãe, e eu não posso de jeito nenhum, não. Aí vem a culpa, aí você vai lá para o pseudo-amor. Mas o pseudo-amor não é verdadeiro, porque ele é pseudo. Então ele não aguenta muito tempo. Dentro de pouco tempo você volta para o desamor novamente e fica nesse movimento. Aí na hora que você chega no desamor, fala: não, eu não posso, porque eu sou espírita, porque eu tenho que amar, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, então não sei o quê e tal. Aí vem a obrigação e não o sacrifício, porque ainda não entendeu. E aí ficava aquele movimento pendular e era extremamente desgastante. Até o dia que eu comecei a entender, falei assim: eu não posso negar esse desamor. Essa origem pode ter sido lá nas vidas passadas,
pode ter sido nessa própria existência, pode exatamente ter sido da minha parte. E ela não tem nada a ver com isso. Então eu tenho que começar a entender. E eu assumi a responsabilidade, olha aqui, ó, sem rebelião, sem gritaria, sem azedume, sem discussão, entender o que estava acontecendo comigo. Aí eu ia para casa, onde é que ela estava, ou quando ela ia lá para casa, eu ficava olhando para ela e tentando entendê-la. Aí quando ela vinha para o meu lado para me cobrar aquelas coisas que me cobrava e eu achava ruim, aquilo que me incomodava demais da conta, é porque você não me visita, porque você não sei o quê, porque você não me abraça, você não dá, né? Que coisa, vocês não dão valor em mim, vocês não me amam, vocês não me respeitam, vocês não dão valor. E eu olhava para ela e falava, meu Deus do céu. E aí eu aprendi uma tática. Na hora que ela vinha cobrando, aí eu subi o olhar e olhava por cima da cabecinha dela assim, ó. E ficava com aquele olhar psicótico, sabe aquele olhar que atravessa as pessoas? E às vezes ficava lá no fundo, lá com uma mensagem, uma paisagem, um quadro, uma árvore. E eu ficava na árvore. Ai, Deus, me ajuda, eu tenho que entender isso, eu preciso de entender isso. Onde é que está a causa disso? Por que eu sinto isso e tal? E aí, aos poucos, isso foi serenando. Uns 6 meses depois, eu já estava não mais necessitado de desviar o olhar dela por cima. Mas eu comecei a olhar para ela diretamente e ver aquela mulher franzina, pequena, frágil, vindo para o meu lado e cobrando de mim. E eu comecei a exercitar, pela primeira vez, uma escuta que eu pensei, foi só na base da misericórdia, só na base da compaixão que eu vou ter que entender isso. Então eu abri o ouvido na misericórdia. O que é misericórdia? É olhar as misérias do outro com o olhar do coração. Miseris cordis. Olhar a miséria do outro com o olhar do coração. Então eu comecei a olhar e comecei a ver não mais a minha mãe, mas uma mulher franzina, pequena, carente, necessitada, vindo para o meu lado. E eu comecei a ver quase que uma menininha, sabe, que precisava de colo. E aí eu comecei a entender uma coisa que era já a elaboração e o trabalho das minhas sombras. O que eram as minhas sombras? Aquilo que ela exigia de mim era o que eu exigia dela. Então o que ela estava fazendo? Mostrando a mim apenas o que eu era. Por isso eu achava ruim. Ela que tem que me dar. E não eu dar a ela. E ao vê-la como uma criança que precisava, eu me vi. E eu pensei, gente, eu estou cobrando dela o que eu quero. Quem sabe então eu posso dar a ela o que ela quer e de repente eu ganho o que eu quero. E teve um dia que ela veio cobrando, falando, porque vocês ficaram mais de uma semana sem me visitar, porque Nossa Senhora, a gente fica sozinha, a gente é largada nesse mundo, não sei o quê. E ela veio chegando, e eu fui do lado dela, fui ao encontro dela, dei conta de romper a barreira, a abracei, peguei a cabecinha dela e coloquei no meu peito. E falei, desculpa, mãe. A senhora merecia que a gente fosse mais ao encontro da senhora. E desse dia em diante, eu aprendi.
sacrificialmente a abraçá-la. E o trem deu tão certo que, passado uns tempos, ela não me cobrava mais. Ela me dava. E ela chegava em casa e distribuía aquelas balinhas, as balinhas mais baratas que existiam, sabe? Aquelas balinhas que vira relíquia na boca da gente. Que você chupa uma semana, depois guarda. Depois de uma semana você bota elas do serviço de novo, aquelas redondinhas assim. Ela comprava aquelas balinhas e agradava. Isso eu sabia, que para ela era um esforço hercúleo, porque era ela sair da carência dela e se transformar numa doadora de carinho, de afeto e de alegria. E eu falei, meu Deus, que gostosura. E eu pegava a balinha e chupava alegremente perto dela. E ao abraçá-la, eu me sentia abraçado. Eu corrigia as minhas sombras e permitia a ela que corrigia as sombras dela. Só se faz isso com transformação. Não há possibilidade de você fazer isso através de personas rígidas. Você tem que quebrar suas personas. Você tem que arriscar aí lá embaixo, mexer nos seus porões. Se não der conta sozinho, procura um psicoterapeuta. Um bom psicoterapeuta vai te ajudar a remover as tampas que te impedem de acessar as suas sombras. E se permita ser um pouco mais feliz. Se permita ser um pouco mais afetivo. A ponto de chegar no final dos tempos agora, antes dela desencarnar, eu chegava perto dela, ela vinha. Era o único que chegava perto dela, abraçava e beijava. Beijava. Ela tinha que beijar de um lado e do outro e depois repetia. Era 3, tinha que ser 3. E daqueles beijos babados, sabe? Aqueles beijos bons, aqueles beijos gostosos, aqueles beijos que vale a pena. E eu virava para ela e falava assim, satisfeita, mãe? Tinha que falar olhando para ela, porque ela já não ouvia. E ela virava e falava assim, graças a Deus está bem. Você melhorou demais. E eu achei uma delícia quando ela falava isso. Porque isso para mim era um atestado de que eu tinha conseguido resolver algumas questões. E aí, você começa a entender o seguinte aqui, ó. Enquanto eu negava o meu desamor pela minha mãe, que era apenas problema meu, ela não tinha nada a ver com isso. Eu ainda continuava sofrendo todos os percalços, dramas e mazelas que isso me afetava, essas sombras criadas. No dia que eu assumi, fazer, eu não gosto dela, e eu tenho que ser lúcido o bastante para assumir isso. Porque quando você admite que tem um problema, você abre portas para solucionar o problema. Porque quando você não admite o problema, você não tem problema. Então como é que você vai buscar a solução? Percebe? Eu assumi que não gostava. E aí quando eu assumi que não gostava, eu parei o pêndulo. O pêndulo que ficava desamor, pseudo-amor, desamor, pseudo-amor, desamor, pseudo-amor, parou. E eu pude construir o meio, uma relação amorosa. A relação amorosa que estava lá, apenas esperando o momento para você tirar, trabalhar
todas as sombras, esclarecer, vislumbrar, transformar em conhecimento e do conhecimento ser elaborado até os sentimentos. Isso chama-se vigiar os seus problemas. Sombra foi feito para você vigiar, não julgar, não reprimir, não condenar, apenas observar e trabalhar. Isso chama-se combater as sombras. Não tem nada de violência. Ao contrário, se tiver violência, você cria mais sombras. Você cria mais tampas para tampar as sombras que já existem. Quanto mais você consegue vigiar, apenas vigiar, sem julgamento, sem estresse, apenas no autoconhecimento, mais você consegue realizar grandes obras de autotransformação. Eu espero que vocês tenham entendido, porque nós precisamos, viu gente? Nós estamos extremamente necessitados disso. A nossa vida cotidiana é perpassada por dramas terríveis. E a cada dia que passa, a gente vê as famílias cada vez mais afastadas. As famílias que não convivem. Famílias que não almoçam junto mais. Famílias que não vivem os afetos que precisam viver. Às vezes reencarna para viver aquilo, mas na hora que chega aqui foge. Cada um para o seu canto. E boicota o seu projeto existencial. Vamos abrir os olhos. Às vezes até para comemorar um aniversário, você já convida todo mundo para ir para um boteco, para um restaurante. Por quê? Porque lá, porventura, se tiver alguém querendo lavar roupa suja, vai medir a água e o fubá porque está em público. Não, família tem que lavar a roupa suja. É para isso que nós reencarnamos. Então família tem que juntar. Tem que olhar um para a cara do outro. Tem que ver quais são os ódios que nós temos. E trabalhar lucidamente, conscientemente, as suas sombras. O que é que eu tenho contra esse? Contra aquele? E a vida da gente vai ficando mais fácil de ser vivida. Agora, a família agora está vivendo uma espécie de lua de mel, porque agora nós descobrimos como é que faz. Toda vez agora nós temos o dia dos irmãos. Junta todo mundo e vai filar o café de um. Domingo passado agora nós estávamos na casa de um amigo, de um nosso irmão lá. Tem uma irmã que está sentada ali. A gente agora liga e fala, onde que a gente vai filar o café agora? E vai juntando todo mundo, né? Junta todos os irmãos e vai para lá. Juntar, agregar, ser afetuosos, dar oportunidade para as sombras aparecerem e trabalhar as sombras, se porventura. Eu acho que nós já ultrapassamos essa fase da sombra, agora nós estamos na fase da anedota gostosa. Sabe, aquela anedota saudável que você desopila o fígado? Tipo, domingo passado, o irmão estava falando uma anedota que ele tinha ouvido. Um caboclo recebeu um telefonema da esposa. Bem, sabe o padre que fez o nosso casamento? Sei. Morreu. Aí ele responde, aqui se faz, aqui se paga. Vocês gostaram? A nossa família agora, o dia dos irmãos é sagrado. Eu espero que isso pegue, essa moda pegue. Dia dos irmãos, dia da família, dia dos pais, dia dos primos,
meus filhos estão incentivados a fazer o Dia dos Primos. Esse dia conseguiram reunir todos os primos, inclusive os que moram em Goiânia, os que moram em Curitiba, juntaram tudo e fizeram o Dia dos Primos. Todos os primos reunidos. Nós precisamos reatar isso. São valores que, na pressa de fazer uma revolução, nós jogamos valores que não podiam ser jogados fora na lata do lixo. Temos que recuperar isso, e é isso que faz família ser muito bem significativa para nós. E eu deixo para vocês um ditado que eu gosto sempre de publicar, uma série, que eu digo que é Como Dizia Meu Pai, que era filósofo de roça. Essa semana eu publiquei um, que saiu lá na reunião dos irmãos, eu publiquei um que é exatamente isso, e que depois vocês vão para casa, que é um bom sinal para a gente começar a trabalhar as nossas sombras. Como dizia meu pai, que era um velho filósofo de roça, é quando a gente se irmana, é quando a gente se ajunta, que a gente faz a onça ir dormir com fome. Quando estamos juntos, somos fortes. Quando nos amamos, somos invencíveis. Boa noite para vocês. Queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento ao Criador e a Jesus, o amparador de todas as horas. Agradecemos ao expositor, que aqui deixou suas palavras em formas de sementes e luz, compartilhando das maravilhas da doutrina espírita, doutrina essa que nos esclarece, que nos consola. Necessitados que somos, Senhor, ainda na retaguarda, renove em nós o propósito do bem. Reconhecemos as nossas mazelas, as nossas dificuldades de espíritos com erros clamorosos do pretérito, mas que um dia, nas regiões iluminadas e em lugar de vanguarda, estaremos todos redimidos. Meus irmãos, as caravanas de luz derramam suas bênçãos, nos convocando aos testemunhos do amor. Eis o Cristo que nos aguarda nos testemunhos das horas que se aproximam. Não mais esperar, não mais tergiversar, mas testemunhar o Cristo nas horas difíceis, nas horas que o mundo diz não ao amor. Nesse momento de guerras e conflitos, sejamos nós os soldados do amor, que nos envolvamos em bons pensamentos, em boas atitudes e na renovação de nós próprios. Que assim seja.